Oi, pessoal! A gente vai fazer uma outra aula agora, né? Nossa terceira aula sobre ventilação mecânica. E nessa aula a gente vai falar sobre o processo de desmame da ventilação. Então é um tema que é muito importante também e aqui o foco, gente, é para aquilo que mais cai nas questões de concurso. Então a gente analisa realmente, né? Quais são os pontos mais cobrados e está sintetizado aqui aqueles que mais aparecem nas provas, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer então aqui, ó, parte 3 de ventilação mecânica, desmame ventilatório. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, critérios para desmame. E aqui eu já vou colocar o asterisco. Quando eu coloco o asterisco, o que você tem que fazer? Decorar, tá? Então, aqui principalmente para quem tem dificuldade, pessoal, quando eu colocar decorar, que realmente tem que anotar, tem que fazer parte do seu material de revisão, tá bom? Então, quais são os critérios para a gente pensar em iniciar o desmame ou passar, né, partir para a extubação do paciente? Olha só. Primeiro critério, gente, a causa da falência respiratória resolvida ou controlada. Então, esse paciente que estava, né, entubado, ventilando, sob ventilação mecânica, tá assim, gente, porque ele teve uma doença, certo? Porque ele teve um problema, que a gente não vai detalhar, não vai entrar em detalhes agora, mas ele teve um problema, e aí esse problema levou esse paciente a precisar do auxílio do ventilador mecânico. Então, um dos critérios para ele não precisar mais do ventilador, né, para ele sair da ventilação, é justamente ter essa causa da falência respiratória resolvida ou controlada, tá? Então, ele teve a falência e por conta dessa falência, ele foi para a ventilação e aí a gente tem que ter pelo menos o controle dessa doença para pensar no desmame, tá joia? Vamos lá, continuando aqui. Pressão parcial de oxigênio, né? PaO2 de 60 com FiO2 de 0,4 e PIP de 5 a 8. Então, é um paciente, pessoal, que tem que estar oxigenando bem o sangue, com uma FiO2 de até 0,4, ou seja, uma FiO2 de até 40%, e com uma PIP de 5 a 8. É um critério também que é utilizado para saber que esse paciente já tem condições de pensar em desmame, tá? Terceiro ponto, paciente com hemodinâmica estável, boa perfusão tecidual, sem ou com baixas doses de vasopressores, ausência de insuficiência coronariana descompensada ou arritmias com repercussão hemodinâmica. Então, paciente que esteja hemodinamicamente estável, tá? O paciente não pode estar instável, pessoal. Quarto ponto, o paciente deve ser capaz de iniciar esforços inspiratórios. Então, pensa nisso, gente. Se é para tirar ele do ventilador, para ele respirar sozinho, ele tem que ser capaz de, pelo menos, iniciar, né? Ele não pode estar naquele modo mais controlado de ventilação, ele já tem que estar no modo onde ele já tem a iniciativa e um certo controle da respiração, para que ele possa sair da ventilação mecânica, tá joia? Continuando aqui, gente. Equilíbrio ácido básico e eletrolítico normal, tá? Então, todo que cerca o paciente e adiar a extubação quando houver a programação de transporte para exame ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas. Por quê, pessoal? O que a gente não quer para um paciente, né, que teve entubado é ter que reentubar. Então, algumas vezes, o que pode acontecer? Aquele local, né, aquele tubo que ficou ali na garganta do paciente, gera um edema, gera lesão. E aí, vocês imaginam, passar por um processo de extubação e, na sequência, menos de 24 horas, ter que reentubar para fazer uma cirurgia, né? Então, isso vai gerar um trauma maior. Se tem essa previsão, espera-se passar o exame, espera-se passar a cirurgia para partir para a extubação, para o desmame, tá joia? E já fazendo parênteses sobre isso, pessoal, é importante
essa compreensão. A gente não deve, né, partir para o desmame, para a extubação, se o paciente não tiver condições, né? Quando tiver indicativo de falha nesse processo, de insucesso nesse processo, a gente dá um passinho atrás e espera mais um pouco. E a gente vai falar justamente disso agora. Como é que a gente sabe, além desses parâmetros, né, que a gente citou, como é que a gente sabe que esse paciente ele pode realmente partir para o desmame? Tem algum teste? Tem alguma forma de fazer isso? Então vamos lá, que esse também é um ponto importante, tá? Então, um dos índices que mais é utilizado, pessoal, é o índice de ventilação superficial rápida, tá? IVSR, ou índice de Tobin, tá? Ele é um dos mais utilizados. Então, o outro, né, aqui, ó, índice de ventilação superficial rápido. E o outro índice é o índice de desmame integrado, que é um índice IWI, que já vai ter também um parâmetro bom pra gente, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Então, gente, essa tabelinha aqui traz pra gente, ela é importante, hein? Parâmetros para predizer o sucesso do desmame, tá? E aqui a gente vê que a gente vai ter o índice de Tobin aqui, de respiração rápida superficial, também o IWI como um dos critérios, tá? Então, pessoal, o que é medido no ventilador? Que é importante: volume minuto, força inspiratória negativa, pressão máxima inspiratória, pressão de oclusão das vias aéreas e CROP. E aqui o que é medido na ventilação espontânea: frequência respiratória, volume corrente, índice de Tobin e o IWI, tá? Ah, desculpa, aqui, ó, CROP vai ser o índice de complacência, frequência respiratória, oxigenação e pressão. E a gente vai ter, então, os valores de limite, tá? Então, volume minuto, menor que 10 a 15, a força inspiratória menor que 20, menos 20 a menos 30, desculpa, maior que. Pressão máxima inspiratória, maior que 15 a 30, pressão de oclusão de vias aéreas, 0,30, o CROP 13, tudo isso medido no ventilador. E para o paciente, pessoal, frequência respiratória de 30 a 38 no máximo, volume corrente, paciente capaz de fazer 325 a 408 ml, né? Ainda seguindo aquele parâmetro de ml por quilo predito, 4 a 6. No índice de respiração, 105 respirações por minuto por litro. E no IWI, maior que 25, tá? Então, pessoal, vamos ver aquele que é mais utilizado para a gente poder detalhar, tá? Esse paciente, ele vai passar por alguns testes para a gente conseguir verificar se a hora que estubar, a hora que tirar do ventilador, ele vai conseguir manter, tá? Aqui o padrão dele, tá joia? Então, olha só o que a gente pode acompanhar. O teste de autonomia respiratória, ou teste de respiração espontânea, ou TRE. Esse aqui também, gente, é aquele que a gente vai fazer aqui, o asterisco, tá? Nesse teste, o paciente é colocado em tubo T, já vou explicar melhor, tá? Ou no modo pressão de suporte, tá? Que daí vai manter pressão de suporte de 5 a 7 centímetros de água durante 30 até 120 minutos, tá? Então, de 30 minutos a 2 horas. E aí, pessoal, vai ser analisado como esse paciente fica durante esse período. Olha só. Quando estubar o paciente, vai tirar ele do ventilador, ele vai ter que se manter, né? Vai ter fisioterapia respiratória, pode ter o uso da ventilação não invasiva, mas ele vai ter que ter respiração espontânea. Então, esse teste, pessoal, ele é feito ainda quando o paciente está entubado, está ligado ao ventilador, tá joia? Mas ele é feito por um período de tempo, para ver se esse paciente realmente vai ter capacidade, ele vai conseguir se manter, né? Respirando espontaneamente ou por meio da técnica do tubo T ou do PSV,
tá? O SINV também pode ser utilizado, eu vou até citar para vocês. Mas o que é mais utilizado atualmente é tubo T, PSV. Se cair numa prova de concurso, por exemplo, qual o mais utilizado de todos? Tubo T, tá? Vamos lá. Durante o TRE, o paciente deve ser monitorizado para sinais de insucesso. Então, pessoal, sinais de insucesso. Se o paciente pegar e entrar, né, num esforço respiratório muito grande, aumentar muito a frequência respiratória, se esse paciente tiver uma dispneia muito considerável, cair valores de saturação muito acentuadamente, tudo isso vai indicar para a gente que não está dando teste, ou seja, não está dando certo o teste. Ou seja, o paciente tem que continuar na ventilação, tá? Vamos lá. E é considerado sucesso no TRE pacientes que mantiveram padrão respiratório, trófica gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequado, tá? Então é isso que vai ver. A frequência, o padrão da respiração, a oximetria, os valores, né, hemodinâmicos e o conforto também, a sensação de dispneia, a dispneia que ele apresenta. Bem, sinais de intolerância ao teste de respiração espontânea. Importante, pessoal. Então, o paciente fazer frequência respiratória maior que 35, tá? Saturação menor que 90. Frequência cardíaca maior que 140. Pressão arterial sistólica maior que 180 ou menor que 90. E sinais clínicos de agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Esses testes são feitos, tá bom, pessoal? Coloca seu paciente no teste de respiração espontânea por 30 minutos, até 2 horas, e monitora o paciente para ver. Esses itens aqui que estão aparecendo são itens que dizem para a gente que não está dando certo. E daí, não está dando certo, esse paciente vai ter que ficar na ventilação mecânica mais um tempo, tá? Bem, então, nos principais testes utilizados, teste de respiração espontânea, tá? Formas de fazer teste de respiração espontânea, tubo T, pressão de suporte e SINV. Na literatura, são os principais que aparecem. Qual que é o mais utilizado de todos? Tubo T, tá? Bem, também é feito outro teste, pessoal, que é a questão da proteção de vias aéreas. Porque assim, quando o paciente está entubado, se ele acumula secreção, a gente vai lá, né, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o enfermeiro vai lá e aspira o paciente, tira essa secreção. E o paciente que tiver, então, nesse processo de desmame, ele tem que ter também proteção das vias aéreas, então é testado isso. Se ele consegue ter força de tosse, basicamente é isso. Porque para proteção das vias aéreas a gente tosse, né? Se a gente engasga, se acumula secreção na garganta, a gente pega e faz esse processo de tossir justamente para conseguir manter as vias aéreas protegidas, não deixar uma secreção, uma bactéria tal, descer mais, tá? Então, como que é feito esse teste também pode ser avaliado no paciente em processo de desmame. Tá aqui, pessoal. Avaliação da proteção das vias aéreas. Então, avaliar se o paciente tem um nível de consciência, ele tem que ter Glasgow acima de 8, tá? Se ele tem tosse eficaz, um dos testes é o teste do cartão branco positivo, ou o teste de pico de fluxo maior que 60 litros por minuto. E também o outro critério é pouca secreção, tá? Que é aquele paciente que não tem mais necessidade de aspiração a cada 1 ou 2 horas. Muitas vezes, quando o paciente está muito secretivo, pessoal, ele precisa muito da aspiração, ele vai ter dificuldade para proteger vias aéreas. Então, são critérios para a gente avaliar, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre o teste do cartão branco, para quem não lembrar, a gente relembrar como é que funciona. Então, teste do cartão branco. Realizado colocando no cartão branco 1 a 2 centímetros a entrada do tubo orotraqueal. A seguir, solicita-se que o paciente realize 3 ou 4 esforços de tosse. Se o cartão apresentar qualquer umidade ou sujidade, o teste é considerado positivo. E aí, gente, ó, o critério é
para a gente saber se o paciente tem tosse eficaz, é o teste do cartão branco positivo. Ou seja, ele faz o esforço de tosse e aí suja o cartão, né? Ou com secreção, ou com saliva, umidade. O teste negativo tem associação com a falência no desmame, então atenção nisso. Paciente que não tem capacidade de tosse, né, de proteger vias aéreas, tem menor chance, né, de sucesso no desmame, tá joia? Então, só para relembrar esse teste. Um outro teste que é feito é a avaliação da permeabilidade das vias aéreas, tá? E aí, muitas vezes isso é feito, pessoal, fazendo o quê? Quando a gente tem o tubo orotraqueal, esse tubo ele fica posicionado, né, de uma forma que facilite a entrada de ar lá para o meu pulmão. E até para ajudar nesse posicionamento, para manter ele mais estático, ele tem um balãozinho, vamos chamar assim, dentro dele, que se chama cuff, e ele é inflado, né? Então, o cuff é posicionado, é inflado, para que esse tubo, né, ou a traqueostomia, fique bem posicionada, né, não se movimente com risco de extubação acidental e assim por diante. E aí, pessoal, esse tubo também impede, parcialmente, que a saliva ou a secreção que está na boca ou nas vias aéreas superiores escorra para a via aérea inferior, tá? O teste de permeabilidade de vias aéreas é justamente fazer o quê? É pegar e desinsuflar o balão, desinsuflar o cuff, para ver se esse paciente tolera essa desinsuflação. Geralmente, quando desinsufla o cuff, tem um pouco de secreção de líquido de saliva acumulado aqui em cima e a tendência é escorrer, a descer. E aí o paciente tosse, né? O paciente tem que fazer o esforço de tosse para proteger as vias aéreas. Então, pode ser feito esse teste também, tá? Vamos lá, olha só. Avaliação da permeabilidade das vias aéreas. Importante testar a permeabilidade das vias aéreas em pacientes de maior risco para estritor laríngeo e obstrução das vias aéreas. Por exemplo, paciente com ventilação prolongada ou trauma. Podendo ser feito pelo método qualitativo ou quantitativo, tá? Então, qual que é o teste, pessoal? Aspira-se bem a boca e laringe antes de desinsuflar o cuff, o balão, tá? A fim de evitar de entrada material indesejável nas vias aéreas inferiores de forma iatrogênica. E aí, pessoal, o que a gente faz? Limpa, mas mesmo assim esse paciente tende a ter esse reflexo de tosse acentuado, tá? Se o paciente não tiver o reflexo de tosse, gente, pode indicar o que pra gente? Por exemplo, que esse paciente teve um edema na laringe e que está obstruindo o fluxo. Aí você pensa, né? Tá o tubo mantido aqui, o fluxo aéreo está passando pelo tubo. E a laringe está extremamente demasiado em volta. Se você tirar o tubo, ela vai fechar. E aí, gente, se isso acontecer, imagine você que a dificuldade para reentubar vai ser muito grande. Então, faz esse teste justamente para ver se está tendo a permeabilidade das vias aéreas, se está passando, preferencialmente, o oxigênio, mas também se tiver um pouco de secreção ali, que a gente não conseguiu tirar, vai gerar esse reflexo de tosse, tá? E aí, então, é uma forma da gente ver também se esse paciente tem condições para desmame. Uma outra parte que é importante no desmame, gente, é o uso da VNI, a ventilação não invasiva, nesse processo de desmame, seja ele de forma preventiva, seja ele como uma forma de suporte para o paciente que está saindo da ventilação mecânica. Então, olha só. Um outro aspecto, então, para a gente estudar aqui, que cai bastante em provas de concurso, é o uso da VNI no desmame da ventilação mecânica. Bem, recomenda-se o uso da VNI como facilitador da retirada da ventilação mecânica de forma precoce. Deve-se fazer uso da VNI imediatamente após a extubação, de forma preventiva, em pacientes selecionados como maior risco, especialmente nos hipercapnicos. Então, hipercapnia é retenção de CO2, tá? Aumento de CO2. E aqui, pessoal, tem um
fluxograma que ajuda bastante a gente a entender, tá? Como é que se dá esse uso da VNI na ventilação mecânica. Primeira coisa, pessoal, ó, passando pelo desmame. O paciente é submetido ao teste de respiração espontânea. Se o teste de respiração espontânea é bem sucedido, desmame vai acontecer e a chance de sucesso é grande, tá? Agora vamos lá. Se esse paciente tem falha no teste de respiração espontânea, uma forma de ajudar esse paciente a melhorar para que ele tenha sucesso no próximo teste é fazer a VNI facilitadora, tá? E aqui, muito recomendado pacientes com DPOC com PaCO2 maior que 45, ou seja, hipercápnico, retendo CO2. Bem, se a TRE, teste de respiração espontânea, for bem sucedido, você ainda pode fazer a VNI preventiva, especialmente recomendado em pacientes com fatores de risco para falência respiratória. É uma prevenção, gente, uma forma de colocar ali e ajudar esse paciente a ter, né, sucesso no desmame na extubação. E no caso de insuficiência respiratória, a VNI ela pode ser realmente curativa, tá? Não tem muitas evidências, exceto em paciente cirúrgico, mas é uma forma da gente pensar que você vai melhorar as condições desse paciente para fazer um novo teste de respiração espontânea. Então, pessoal, o uso da VNI, ele aparece bastante em provas de concurso relacionado ao desmame, e esse fluxograma aqui é um fluxograma interessante da gente conhecer, tá? Ela pode ser usada de forma facilitadora, preventiva ou curativa, embora essa forma curativa tenha menos evidência, tá? E aí, pessoal, a gente tem algumas técnicas que são mais utilizadas para fazer o teste de ventilação, de respiração espontânea, também para ir preparando o paciente para o desmame. E essas técnicas, elas estão resumidas aqui. As técnicas são o tubo T, a pressão de suporte e o SINV. Sendo que, vou falar de novo, a mais utilizada, das mais utilizadas é o tubo T como teste de respiração espontânea. Tá? Mas como evolução da ventilação, vamos dizer assim, naquele processo que o paciente começa mais debilitado e vai melhorando, a pressão de suporte, né, o uso do modo pressão de suporte é importante, tá? Então vamos lá. Técnicas utilizadas no processo de desmame. Tubo T, PSV, SINV. Tubo T, pessoal. O tubo T é um modo de desmame na qual o paciente é desconectado do ventilador, mantendo-se em ventilação espontânea, com suporte de oxigênio por meio de uma peça T, tá? Então, uma pecinha aqui que é ajustada ao ventilador. O tubo T, ele continua conectado a uma fonte de O2 e também a umidificação, tá? E o ideal é que mantenha uma saturação de oxigênio maior que 92%. Essa técnica aumenta o trabalho ventilatório por conta da resistência imposta pelo tubo, né, e pela traqueia. E aí, pessoal, já vai trabalhando, isso aqui no sentido de trabalhar a musculatura. E exige a monitorização contínua da equipe, porque esse paciente ele não pode descompensar, tá? Só para a gente fechar aqui, gente. O tubo T tem a vantagem de ser um sistema simples, com a conexão da peça T e oxigênio na rede. Além de possibilitar teste de capacidade respiratória com um aparato simples. Essa técnica é feita colocando o paciente respirando na peça T, onde ele receberá o oxigênio ou a umidificação. Inicia-se normalmente o período de prova com 10 minutos, voltando então para a ventilação mecânica, e esse tempo de permanência no tubo T vai aumentando progressivamente, tá? E aí, alguns trabalhos já apontam esse teste, essa permanência por 30 minutos, atualmente até mais. Então, pessoal, só para a gente, né, enxergar como é que funciona essa questão do tubo T. Vai ser acoplado uma pecinha, o paciente não é extubado ainda, ele vai continuar ali, né, com a possibilidade de retornar para a ventilação mecânica de uma maneira rápida, mas é feito o teste para ver se ele já tem condições de se manter, tá? Depois a gente tem, pessoal, PSV, que é a pressão de suporte,
A pressão de suporte tem como vantagem uma transição mais gradual da ventilação assistida para a espontânea, tá? Então, num processo, né, de desmame, ela é bem interessante. Bem, e por último, a gente tem a CINV. A CINV, quando ela é utilizada como método de desmame, inicia-se a ventilação com frequência respiratória normal, como utilizado na ventilação assistida controlada, diminuindo-se gradativamente com o passar do tempo, até que chegue 2 a 4 respirações por minuto, desde que não esteja sinal de intolerância, tá? Não é tão utilizada assim, né, pessoal? A gente já veio discutindo isso aqui ao longo da aula. E aqui, pessoal, a gente tem um resuminho dos principais fatores que são importantes para a gente levar em consideração quando falar do desmame, tá bom? Vou pedir que vocês vão acompanhando comigo, quadro a quadro, para que a gente entenda bem, tá? Então, vamos lá. A pergunta é, o paciente está pronto para iniciar o desmame? Então, olha só, pré-desmame, o que esse paciente tem que ter? Reversão do processo que provocou a insuficiência respiratória, estabilidade hemodinâmica, não fazer uso de fármacos vasoativos, estabilidade neurológica com Glasgow maior de 8, sem fármaco sedativo, sem programação cirúrgica, sem distúrbios eletrolíticos graves, PaO2 maior que 60 com FiO2 de 0,4 e PIP de 5, a relação PaO10-FiO2 maior que 200 e a PI max, a pressão expiratória máxima, menor que 25. Então, gente, aqueles critérios para iniciar o desmame, tá? Aí, vamos lá. O paciente passou por esse processo pré-desmame. O que a gente vai fazer, então? Aqui, ó, teste de autonomia ventilatória, tá? O ideal, gente, monitorar por 2 horas. É o teste de respiração espontânea, tá? Teste de autonomia ventilatória. Paciente mantendo uma frequência menor que 30, frequência respiratória, saturação de O2 maior que 90, frequência cardíaca menor que 120, e aí a conta, né, da frequência pelo volume corrente de 106. 100. Paciente não pode ter agitação, sudorese, diminuição do nível de consciência, respiração paradoxal ou instabilidade hemodinâmica. E isso aqui monitorado, pessoal, por 2 horas, tá? Fazendo, então, o teste de respiração. O paciente passou nesse procedimento? Extubação. Ótimo, sucesso, né? Ele tem condições clínicas comprovadas, os testes foram feitos. Agora, se ele não passou, pessoal, tem que se repetir, né? Então, faz um repouso em ventilação mecânica por 24 horas, tenta se corrigir os distúrbios clínicos e fazer fisioterapia respiratória. Aí pode-se passar para o desmame gradual com o uso da pressão de suporte, tá? E aqui tem os parâmetros de frequência, volume corrente e a pressão, tá joia? Aí, pessoal, pode-se evoluir, né? Com outros testes, aqui fazendo o teste de respiração espontânea na pressão de suporte e novamente monitorar por 2 horas, o paciente mantendo aqueles parâmetros que a gente tinha dito e sem as complicações, tá? Paciente passou, aqui ó, paciente passou nesse teste, extubação. Paciente não passou, então ele é considerado um paciente de desmame difícil, que a gente vai ter que passar por um processo de reabilitação pulmonar, treino muscular e novas estratégias para que tenha o sucesso, tá? Então, pessoal, é muito importante aqui esse nosso resuminho, tá joia? Muito importante para a gente ter a real noção, né, do sucesso na extubação. Lembrando que isso cai bastante em provas de concurso, então esteja bem atento, procure, né, fazer suas anotações e fazer a revisão desse conteúdo antes da prova. Até mais!